Vamos compor, então, rapidamente a nossa mesa. A gente teve uma baixa de última hora, infelizmente a Cláudia Belfort teve um problema particular da Carta Capital e não vai estar presente, mas a gente está aqui na luxuosa companhia, então, da Paula Miraglia, que é do Nexo Jornal. Ela é cofundadora e diretora do Nexo Jornal, é doutora em Antropologia Social pela USP, onde também concluiu mestrado e graduação em Ciências Sociais. Foi diretora-geral do International Center for Prevention of Crime, no Canadá, e diretora executiva do ILANUD, Instituto Latino-Americano das Nações Unidas. Foi também consultora do Banco Mundial e do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Bem-vinda. Pode sentar, por favor, Paula. A gente está aqui também com o Nélio Horta, da TV Globo, é chefe de produção de rede na TV Globo, tem mais de 30 anos de telejornalismo, coordenou produções dos mais diversos assuntos, começou no Fantástico como assistente de produção e se profissionalizou em processo de produção para telejornais. Numa das passagens pelo Globo Repórter, produziu reportagens sobre bullying, trabalho infantil, assuntos diretamente ligados à educação. Bem-vindo, Nélio. Onde você quiser. Finalmente aqui o Eduardo Scolese, da Folha de São Paulo, é editor do caderno Cotidiano da Folha de São Paulo desde 2014. No jornal foi coordenador da agência Folha e repórter da sucursal de Brasília, formado em jornalismo pela FIAM, com especialização na PUC, é autor dos livros Pioneiros do MST e A Reforma Agrária, e coautor de Eleições na Estrada, que ele escreveu em conjunto com Hudson Correia, e Viagens com o Presidente, escrito com o Leonêncio Nossa. Bem-vindo, Eduardo. Ficou muito evidente, acho que em todas as mesas de ontem, a busca que a gente deve ter por aumentar o espaço da educação na pauta jornalística, né? Então, a ideia é que a gente discuta um pouco hoje quais são os possíveis caminhos para a gente conseguir essa valorização do tema da educação. Eu tenho, claro, algumas questões aqui, mas já deixo o convite para todos que participem fazendo as suas perguntas, trazendo aqui, mandando aqui para a gente as perguntas, para a gente ter uma interação bastante proveitosa com vocês. Eu vou começar fazendo uma primeira pergunta para os nossos três convidados, para a gente disparar, então, a nossa conversa. A pergunta é muito simples, né? Educação vende jornal ou revista, rende audiência, gera clique? É possível fazer da educação uma pauta mais popular? O que vocês têm a nos dizer sobre isso? Vamos começar com a Paula? Pode ser? Gente, bom dia e obrigada, Geduca, pelo convite ao Nexo para participar dessa mesa. E eu acho que esse é um excelente... Vocês me escutam? Fala mais alto. Mais ou menos. Melhor assim? Tá. Vamos lá. Talvez em pé. Bom, vou tentar aqui. Se vocês não me escutarem, eu levanto e tento... Eu acho que é uma questão, quer dizer, educação... Vocês viram, eu não sou jornalista, né? Eu sou antropóloga de formação. E trabalhei durante muito tempo com formulação de política pública. Então, um pouco do outro lado do balcão, também na área de educação. Mas acho que tem uma questão, e com pesquisa também, então acho que e eu vejo o tempo todo alguns encontros entre esse momento de formulação de pauta propriamente, né, que é como a gente vai abordar o tema e tal, e eu vejo essas interfaces, mesmo com a atividade de pesquisa e em alguns momentos com a formulação de política pública também. E queria explorar isso um pouco com vocês. Eu acho que a educação, junto com outros temas ligados ao desenvolvimento social, ela padece de uma coisa que é um tema que é muito conhecido. Então, é muito diferente de você falar de um tema, sei lá, inteligência artificial. As pessoas têm muita familiaridade, ou acham que têm muita familiaridade com a educação, com o universo da educação. Então, é um tema que está, de certa maneira, um pouco desgastado, no sentido de que ele é muito corrente, né? É difícil você passar muito tempo sem ter uma pauta de educação. Por outro lado, a gente vive no Brasil um cenário muito agudo do ponto de vista da educação em si. Quer dizer,
se a gente for contemplar o número de jovens fora da escola, se a gente for contemplar a qualidade do ensino público, se a gente for contemplar a crise do ensino superior privado, enfim, tem uma série de temas que dizem para a gente que esse é um tema sensível para o Brasil. E, no entanto, não me parece que a gente tenha sido capaz, né, assim como em outros casos também, de sensibilizar a opinião pública na mesma proporção. Só que eu não acho que a educação esteja sozinha, eu acho que é a mesma coisa se tratando de violência, e não é que a pauta está fora dos jornais. A gente tem todo dia violência nos jornais. Para mim, a questão é outra, quer dizer, como é que você reconquista o público tratando de um tema que é um tema que aparece o tempo todo na mídia. E isso é uma coisa que no Nexo a gente vem repensando, pensando o tempo todo. Eu acho que esse é um grande desafio quando a gente fala de temas que estão associados ao desenvolvimento social. E, enfim, a gente vem explorando algumas possibilidades. O Nexo é um jornal digital, para quem não conhece, foi lançado no final de 2015. A gente não faz um jornalismo de furos, a gente faz um jornalismo de contexto, de explicação. Então, a gente espera ter mais espaço, fôlego, tempo para dar contexto mesmo em torno dos temas, para contar a história, organizar a informação. E, se tratando de educação, isso não é diferente. Então, eu acho que tem algumas questões, para não me alongar aqui, e a gente seguir no debate, acho que tem algumas reflexões que a gente faz ali no momento de tratar a educação. Um é o formato, quer dizer, que formato você vai usar a depender da dimensão da educação que você quer tratar, né? A gente faz muito infográfico e a gente tem descoberto que esse é uma maneira de comunicar que é muito interessante. Quer dizer, você entrega muita informação ali num formato que os leitores não estão necessariamente habituados, sobretudo em se tratando desses temas. Então, a gente fez isso com uma temática dos jovens fora da escola. Aí, qual é a ideia? É explicar tudo que envolve um jovem fora da escola hoje? Não. Mas é dar a dimensão do problema que, por si só, já é um tema importante. Quer dizer, o Brasil tem um número elevadíssimo de jovens fora da escola, no ensino médio, então, a gente sabe os impactos que isso tem na trajetória de um jovem no longo prazo. Então, para a gente era importante dar... A escolha do título, nesse sentido, também é fundamental. Então, eu acho que do gráfico em si, né? A outra coisa é assim, o que a gente quer contar especificamente daquela história, porque, óbvio, tem um esforço de dar a história completa, do começo ao fim. Então, o que acontece é que a escola não é capaz de atrair esse jovem não tem interesse pela escola, enfim, sim. Mas, às vezes, se você começar por um aspecto específico, quer dizer, é uma outra maneira de você sensibilizar aquele leitor. Eu acho que a gente tem um desafio em tratando desses temas, que é como tirar um pouco a nossa audiência de uma anestesia. Eu acho que tem temas hoje no Brasil que comovem muito, né? A gente viu um Datafolha recente aí, então a corrupção, obviamente, é um tema que está super em moda. Por que a educação não comove? Por que a gente olha, quer dizer, a qualidade do ensino não comove? Porque a gente mostrando, por A mais B, quais são as consequências no longo prazo, o custo disso, por que a gente não é capaz de romper essa anestesia? Então, acho que esse é um dos temas quando a gente vai pensar as pautas ali. Vou parar por aqui, volto, tem outras dimensões aí ligadas à política, enfim, que a gente volta para falar depois. Vou ampliar um pouquinho a pergunta aqui, passando para o Eduardo. A educação disputa espaço na Folha, por exemplo, com outras áreas. Como é que é a negociação do dia a dia para que uma pauta de educação consiga vingar? Bom dia a todos. Desculpa a voz por causa da gripe, mas acho que dá para ouvir todo mundo. Só uma provocação, Paula. Eu acho que a educação não comove os políticos, mas a população em geral, acho que ela se comove pela tristeza da realidade da nossa educação. Bom, queria agradecer o convite, né? Lembrando que um ano atrás o repórter da Folha de Educação, Paulo Saldanha, me falou da ideia de criar a GEDUCA. Eu falei, meu Deus, como é que um repórter que tem que cuidar da rede municipal de São Paulo, da rede estadual, pensar em MEC, pensar em base curricular, pensar em MP do ensino médio, vai ter tempo ainda de pensar na criação de uma associação de jornalistas para a educação, né? E é muito legal ver que se realizou isso e com um tema super importante, né? Então, no início da fala, eu queria pegar um pouco do gancho que a Paula falou e da sua pergunta também. Enfim, na Folha, a educação, se a pauta é boa,
ela não vai disputar espaço, ela vai entrar. Mas no caderno cotidiano, que é no meu caso que eu edito, a gente cuida desde educação, saúde, segurança pública, passa por questão ambiental, crise da água, gestão Dória, gestão Alckmin, enfim. Então, tem muita coisa disputando um espaço de 4 a 5 páginas por dia. Na internet, claro que o espaço é ilimitado no site da Folha, mas a gente tem uma limitação também de repórteres. Então, as boas reportagens vão sair tanto no papel como no site. Então, a disputa é natural, mas a pauta sendo boa, ela vai entrar. Então, não tem problema de espaço para a pauta boa. Queria entrar um pouco na questão da formação do jornalista de educação, que eu acho que é importante também. Eu acho que o repórter de educação, eu acho que ele tem que ser um dos mais que exige mais do repórter. Quem quer cobrir educação tem que ser um repórter, tanto de ar-condicionado, como um repórter de rua. Do ar-condicionado para saber lidar com tabelas, microdados, entender de legislação, conhecer os programas, o alcance dos programas, e também tem que ser um repórter de rua, tem que ser pé na estrada também. Como é que você vai discutir o futuro da escola rural se você nunca visitou uma escola rural, se você não vai na periferia da cidade conhecer a realidade de uma escola pública? Enfim, eu acho que tem que ter esse mix para tornar um repórter completo de educação e levar isso para o leitor com mais qualidade, você amarrando o conhecimento que você tem teórico com a realidade, que é o mais importante. Eu posso abrir aquele PDF agora? Eu trouxe um exemplo aqui para ver como a pauta de educação ela é abrangente, né? Eu selecionei aqui as 10 reportagens mais lidas da Folha em 2017. Então, vocês vão perceber que tem de tudo um pouco. Aí vocês podem até falar que, nossa, mas é educação. Enfim, foi publicado com o chapéuzinho de educação na Folha. Então, você vê a primeira ali, é uma discussão do MEC. Governo paga youtuber, vocês não... Aí, no fundo, acho que não estão nem conseguindo ver, né? Está muito... Será que dá para aumentar um pouquinho só? Isso. Enfim, dentro da educação, ó, você vendo os exemplos das matérias mais lidas, você tem muita reportagem de investigação. Essa primeira é uma matéria de investigação, que foi super bem lida e teve grande polêmica, talvez pela presença do youtubers no título, não só pela preocupação do leitor com a educação. Aí você tem o segundo caso ali, que é um caso de superação, venceu o racismo, uma menina pobre que conseguiu ficar em primeiro lugar no curso da FUVEST. Então, é uma história que tem tudo a ver com a educação, mas também envolve questão social, questão racial, não só a educação. Aí, em terceiro lugar, Dória vai rever material escolar, entrega de leite e transporte de alunos. Eu acho que quem clicou nessa matéria foi mais a preocupação em relação ao início da gestão Dória, uma pessoa preocupada com a administração, do que propriamente com o tema da educação. Aí depois você entra na questão do comportamento. Ó, você tem muitas reportagens bem lidas, que é jogando para frente. A pessoa não está preocupada só com a reportagem, às vezes com um título bom ou com uma coisa mais polêmica. Você vê ali, cérebro bom exige cama e comida, afirma a professora. Então é uma discussão puramente ali de educação, um pouco de autoajuda também. Então o tema da educação, naquela primeira pergunta, se gera cliques, gera, mas pela presença da educação no dia a dia das pessoas. Existe essa preocupação mesmo. Então, o tema da educação nosso não é que a gente pensa lá, vai ser uma reportagem que vai dar audiência. Ela dá audiência naturalmente. Então, porque é um tema de interesse, as pessoas se preocupam com isso. Quando você traz exemplos de boa educação pelo país, mesmo que seja uma escola pequena, um diretor que tomou uma iniciativa diferente, as pessoas vão lá e querem saber como que uma escola pobre, às vezes do interior do Piauí, consegue tão bem numa Olimpíada da Matemática. Há interesse de leitura nisso. Você não precisa apelar para ter uma leitura. Enfim, é só para exemplificar mesmo, para mostrar os tipos de reportagem que são feitas com o chapéu da educação, mas que passa por administração, comportamento, muita reportagem de serviço hoje em dia, lista de aprovados,
o anúncio de prazo de inscrição de vestibular, de ProUni e outras coisas também que atraem a nossa atenção na cobertura de educação. Acho que está bom para começar. Nélio, seguindo na mesma toada, como que é o tema da educação na Globo? Acho que seria legal você explicar um pouquinho qual que é o teu papel também, né? Qual que é a tua esfera de decisão, né? No sistema como um todo, e como que é a disputa do tema educação frente às demais pautas. Bom dia ainda a todo mundo, está dando para ouvir? Eu vou explicar, não sei se todo mundo conhece como é o processo de produção em televisão. Vou tentar ser muito rápido. A gente costuma dizer, uma das nossas premissas é que ideia não é pauta. Ideia é muito bom para a gente conversar no bar. Então, quando o produtor me traz uma ideia, eu digo a ele, volte e me traga uma pauta. Isso é básico, para a gente começar a pensar. Isso em qualquer assunto, não só em educação. Porém, a educação, o conceito da TV Globo em relação à educação é quase que bandeira mesmo. A gente tem um compromisso com a educação. Historicamente, o Grupo Globo, historicamente, a Fundação Roberto Marinho, sempre deu um espaço para a educação. Então, como é que a gente trabalha isso? A gente está até com um projeto grande em desenvolvimento agora sobre educação. Pauta de educação será sempre bem-vinda em qualquer telejornal. Aí você vai me perguntar, mas disputa? Claro que disputa, né? Como é que eu consigo emplacar uma matéria de educação no Jornal Nacional com Brasília quase pegando fogo e ruindo? Impossível. Ontem, quando a gente abriu o jornal, e ontem, quarta-feira, era um jornal curto, porque tinha futebol, eram quase 10 retrancas sobre Brasília. Então, a disputa do assunto educação é muito mais com o factual, com o que está acontecendo. Os telejornais vivem de notícia. Ele tem que dar notícia. Então, se eu chego lá, não, vamos tratar do ensino médio, alguém vai dizer, vai produzindo aí, algum dia a gente mostra. Por quê? Porque eu tenho outras prioridades para noticiar. Voltando para a educação. O conceito da gente, a gente tem um chapéu de responsabilidade social, e a educação, ela é fundamental para a gente. Eu tenho até aqui lá atrás a Mariana, que é nossa parceira de responsabilidade social. Toda vez que a gente precisa trabalhar com educação, a gente vai a fundo. Então, só para simplificar, eu me enrolei um pouco. Eu tenho 3 caminhos para tratar a educação nos telejornais para que ele entre. Primeiro, o que interessa às pessoas. É falta de material escolar, agora mesmo, o local estava fazendo, tem criança entrando de férias que não recebeu uniforme. Nós estamos no meio do ano. Então eu tenho o caminho da pauta notícia, que interessa a quem está do outro lado. Eu tenho o aspecto da responsabilidade social, que são as campanhas que a gente faz em momentos específicos de valorização de professor, de importância da família acompanhar, que é a nossa parte de responsabilidade social. E eu tenho os grandes temas. Esses são os mais difíceis da gente conseguir emplacar, porque a gente vai aprofundar o assunto, vai tentar desenvolver algo com 5 capítulos, porque eu acho que desenvolver assuntos de educação, ao contrário de como os jornais conseguem, na televisão vão me dar 2 minutos e meio para aprofundar aquilo, então, no mínimo, eu já peço, me dá 5 matérias que a gente consegue contar, pelo menos 3. Então, a disputa é contínua com a notícia factual. Agora, o espaço existe e é sempre muito bem-vindo. As sugestões sobre educação, eu fiz uma busca muito rápida, muito frágil na nossa pesquisa, e eu identifiquei 1.000 assuntos, 1.000 referências de educação no último ano, só em telejornais de rede. Quer dizer, é muita coisa. Isso pode ser de uma reportagem de denúncia, como pode ser uma nota sobre inscrição no Enem. Então, a gente sempre está falando de educação nos telejornais, mas sempre disputando com o factual. Isso a gente não tem como brigar, não adianta. Só reforçar, então, quem tiver perguntas, por favor, encaminhe aqui para frente. Mas eu queria ampliar um pouquinho, então, essa provocação, pegando esse gancho do Nélio, da disputa, né, por exemplo, com os outros temas que estão aí esquentando a pauta. Ontem se falou muito sobre um tratamento mais transversal da educação na cobertura da imprensa. Vocês acham que isso é possível, é viável? Como aconteceria, por exemplo, você
conseguir fazer sempre que você tem uma pauta de violência, uma pauta de política, uma pauta de saúde, fazer a ponte com a educação de alguma forma? Como que o jornalista deveria trazer para vocês uma pauta nesse sentido, em que a educação entrasse de forma transversal para que passe a ser um tema mais corrente e não um tema tratado de uma forma encaixotada ali. Agora vamos falar de educação, agora vamos falar de política, agora vamos falar de outro assunto. E sim tentar transversalizar isso. Quem quer começar? Posso dar exemplos na Folha. O tema da educação, por exemplo, se a gente está falando de violência, a educação tira muita gente do mundo da violência. Então, se você tem uma crise de violência, por exemplo, no Rio, foi um caso recente que a gente abordou, um caso sensacional de um professor no meio de uma comunidade com tiros, que pegou as crianças, levou para o corredor da escola, fez as crianças sentarem no corredor em meio a um tiroteio, pegou o violão e começou a cantar para as crianças se acalmarem. A notícia do dia foi a troca de tiros. No outro dia a gente deu uma página com a história desse professor, que a educação dentro da violência sendo um diferencial. Existem outros casos, por exemplo, o tema da Cracolândia, no Caderno Cotidiano, a gente tem usado muito o tema da superação do caso, não só da tragédia que tem hoje na Cracolândia, mas os exemplos das pessoas que conseguiram sair disso. E a educação ajudou alguns casos que a gente abordou também. A gente viu na educação a chance de ter uma luz no fim do túnel e deixar a droga. Então, eu acho que, nesses casos, a educação pode ser, dentro do tema transversal da pergunta, né? Eu acho que a educação entra bem nisso. Eu acho, enfim, esse é um terreno que merece um olhar bem cuidadoso, porque eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, tratar, e aí demanda muito conhecimento específico do jornalista que cobre educação, porque a educação, ela antes de mais nada, é um direito constitucional, ela é um direito assegurado pela Constituição. Eu acho que é super interessante quando ela é pautada de modo que a gente vê assim, educação é um escudo para a violência. Ela mas ela não pode ser apresentada como uma justificativa, quer dizer, a educação só é ofertada, ou ela é ofertada como uma estratégia de prevenção à violência. Ela é um direito universal, a educação no Brasil é universalizada, ela é um direito garantido na Constituição. Em contextos de violência ou não de violência, todo mundo deveria ter acesso a uma educação de qualidade. Então, eu acho que é um papel do jornalismo também conscientizar o seu leitor, o seu espectador disso. Ela é, antes de mais nada, um direito, ela tem outros desdobramentos, tem muitas consequências para os indivíduos quando eles não têm acesso à educação, mas eu vejo o nosso papel como um papel de reafirmar esse direito. Porque o que acontece? Isso também é muito, quer dizer, tem uma interface muito grande aí com o campo das políticas públicas, quer dizer, você tem uma política de esporte num bairro vulnerável, isso é uma estratégia de prevenção à violência. Você tem uma política de esporte num bairro de classe média, isso é uma estratégia de lazer. A gente não pode fazer da educação, quer dizer, criar essa distinção com a educação também. Eu acho que é responsabilidade do jornalismo afirmá-la como um direito. Isso não significa que a gente não possa explorar as interfaces com outras áreas. Eu acho que no caso da saúde, né, mesmo no caso da prevenção à violência, quer dizer, a ideia de prevenção, propriamente, a ideia de gestão, tem uma série de conceitos aí que são compartilhados por esses universos e que o tratamento dado pelo jornalismo pode explorar sem dúvida alguma. Inclusive, eu vejo como uma tarefa nossa também mostrar como há, quer dizer, essa não é uma narrativa isolada. A gente não fala de uma crise em um ou outro setor, quer dizer, a gente tem uma abordagem específica, uma população específica que é particularmente vitimizada por pouco acesso a determinados tipos de serviço público. Então, é importante a gente mostrar, né, esse cenário de maneira mais amarrada, mas eu acho que sempre reafirmando essa dimensão do direito. Tem um aspecto aqui que eu acho que é interessante para discutir com vocês, e a gente pode voltar no debate também, que é o nosso papel um pouco, eventualmente, de um jornalismo mais militante ou de responsabilidade social. Então, qual é o nosso papel em advogar a educação nesses múltiplos lugares aí? No Nexo, a gente gosta muito de pensar na ideia de
a formulação das narrativas baseada em evidências, né? Então, a gente acha que é muito mais forte quando a gente consegue mostrar para as pessoas que aquilo que está sendo afirmado está baseado em dados, em pesquisa. E tem um exemplo excelente, quer dizer, o tema das cotas nas universidades públicas, o desempenho dos estudantes cotistas. Esse é um tema que ele é muito impactado por uma discussão política, que não é necessariamente uma discussão objetiva, que passa por uma percepção das pessoas sobre em que medida a ideia de cota se alinha com esse ou aquele espectro político e que não necessariamente está bem informado. Quer dizer, o que de fato acontece quando um estudante cotista entra numa universidade? A gente fez uma entrevista com o Naércio Menezes, que é um professor do INSPER, que estudou o impacto das cotas e ele mostra que o desempenho dos estudantes é excelente. Ele mostra que, em termos de competitividade, eles não estão tendo nenhum benefício. Ele mostra que esses estudantes, se tivessem tido uma oportunidade similar, também teriam tido acesso à universidade. A gente deu ferramentas para o debate, e isso está um pouco na missão do nosso jornal também, que é qualificar o debate público. Essa matéria ficou como a matéria mais lida durante muitos dias. É só porque ela é de educação? Não. Claro que a gente sabe que cotas é um tema sensível, cotas é um tema, as cotas são um tema também hoje, que de alguma maneira pautam também o debate político de maneira mais ampla, mas eu acho que essa é uma matéria também, como foi baseada numa pesquisa, em evidência, ela traz elementos mais concretos para o debate público. A gente se sente mais confortável pautando temas dessa maneira, com esse tipo de informação, do que adotando uma postura mais de advocacy ou mais militante, que está mais associada ao mundo das ONGs, enfim, que daí é um papel super importante, mas é um outro papel. Eu acho que o jornalismo tem um papel de trazer para o leitor esse tipo de informação. Eu acho bem possível você usar temas, entrar por outros temas para trabalhar com a educação, mas o que me preocupa muito, pensando um telejornal de rede, é que a minha realidade de São Paulo ela é completamente diferente do resto do país. Então, vou usando uma expressão bem chula, a gente tem sempre a preocupação, quando trabalha com educação, para não ficar cagando regra. Porque, de repente, você mostra uma realidade de uma cidade, e aí o cara está lá no Maranhão e olha assim e diz assim, puxa, sensacional, que bom para eles. E a minha realidade aqui. Então, a ideia, quando eu acho que você vai trabalhar no paralelo, é sempre tentar construir temas que possam ser tratados de forma, com algum distanciamento, com aquele olhar mais científico, entre aspas, que permita a quem está assistindo despertar algum olhar crítico sobre a sua realidade. Porque a gente vive numa cidade que tem um monte de problemas, São Paulo tem um monte de problema na educação, mas você imagina o que pode estar acontecendo em outro lugar. Por outro lado, a gente também sabe que existem lugares pelo país fazendo coisas muito legais, que precisam ser mostradas, mas que não podem ser referência como modelo, como cagação de regra, para uma realidade de São Paulo. Então, se eu tenho uma cidade no interior do Piauí que faz um trabalho sensacional com educação, eu vou mostrar isso. Isso tem que ser mostrado. Que a alimentação, a mudança na alimentação das crianças melhorou o processo de aprendizagem deles lá naquela cidade do interior, sensacional. Mas não necessariamente eu estou usando como modelo. Então, o que me dá medo quando costuram os assuntos é que, às vezes, eu tenho um olhar. E aí é diferente se eu estou trabalhando numa TV local, eu estou mostrando aquela realidade. Mas quando eu penso que eu tenho que falar para todos os cantos do país, correr o risco de passar uma mensagem errada, de que o que eu estou mostrando é certo, o que acontece nos grandes centros é o ideal, é o correto e é só aquilo que vale. Ou vice-versa, mostrar exemplos isolados de lugares onde é possível fazer, mas se eu tentar adaptar para uma cidade, uma grande capital, com uma população de alunos inumerável, aí não funciona. Então, acho que o tema é possível, mas ele tem que ser sempre bem analisado para a gente desenvolver uma reportagem sem parecer que está dando conselho, exemplo, dizendo isso que é certo, porque o certo depende da realidade de cada lugar. Bom, tem várias perguntas aqui, eu vou tentar selecionando e tentar compor alguns temas, mas tem uma aqui que eu acho que
entra como mais uma provocação para todos aqui, que é a seguinte, pergunta para os três. Vocês acham viável inverter a lógica? Em vez de produzir pautas que já interessam as pessoas, produzir pautas que levem as pessoas a se interessar mais pela educação, levantando temas menos explorados na mídia, como currículo, detalhes de políticas públicas que passam despercebidos? Acho que tem um pouquinho a ver com a nossa conversa prévia, né? A gente está muito reativo e deveria ser mais propositivo para, de fato, colocar a educação como um tema corrente nas discussões da sociedade, como são, sei lá, o esporte, o futebol, a cultura e tudo, outros temas. Eu acho fundamental isso até para a sobrevivência da gente, né? O telespectador ou o leitor se cansa de uma notícia repetida mês após mês, enfim. Então a gente tem que se reinventar. E o que eu incentivo dos repórteres lá da Folha é para trazer pauta diferente. Aspectos novos de comportamento, o que as escolas estão fazendo de diferente, o que um diretor de escola pública consegue fazer de diferente, para no mesmo bairro que uma escola ruim, ela consegue ser boa. Então eu acho que isso são provocações, são talvez bons exemplos que muitas vezes não é questão nem da regional que transforma uma escola. É a capacidade e a iniciativa do diretor da escola, ou da comunidade. Às vezes a comunidade se une porque tem uma pessoa que pensa, vamos nos unir para melhorar essa escola. Então esse tipo de iniciativa, esse tipo de comportamento, eu acho que a gente tem a obrigação de mostrar, para sair do óbvio. E a gente mostrando isso, vai ter alguém que vai ler, vai falar, por que a gente não faz isso aqui também na nossa escola, independente do estado, da região que for. Então, eu acho que a pergunta é boa porque a gente tem que se reinventar todo dia e trazer coisas novas. Eu acho que, na verdade, isso é fundamental, inclusive, é a missão dos veículos de comunicação. Eu acho que a gente tem que responder ao interesse do público, sem dúvida, mas se a gente não pauta também o debate, a gente perde um pouco a nossa função. Eu acho que quando a gente criou o Nexo, tem uma parte aí que passa também por um idealismo, quer dizer, em que medida a gente pode contribuir para o debate público, pensando temas que são importantes para o país. E aí passa justamente por não ter uma atitude que seja exclusivamente reativa. É impossível fugir do debate daquele momento. Quer dizer, a gente está no momento agora onde a gente está discutindo a base, a gente está discutindo a reforma do ensino médio, mas a gente precisa também olhar para o cenário, quer dizer, onde está a complexidade desse tema, em que medida esse tema está sendo negligenciado, quer dizer, por que a sociedade escuta, lê, porque eu acho, Eduardo, as pessoas de fato têm um interesse muito grande. Em que medida esse interesse, ele é de fato transformador? Porque a realidade que a gente tem hoje na educação brasileira, ela não foi constituída ontem, né? Ela é uma realidade de muito tempo. Então, em que medida a gente está sendo de fato capaz de sensibilizar as pessoas para que isso as incomode ou paute a vida delas em alguma medida, para que eu acho que o problema do jovem fora da escola não é só dele, é meu também, quer dizer, vai impactar a minha vida, para que eu desejo que o ensino público seja um ensino de qualidade, mesmo se eu não vou frequentar o ensino público, como é que a gente cria essa consciência? E eu acho que a comunicação, nesse sentido, tem um papel fundamental. Como é que você aproxima a pessoa de realidades que não são necessariamente as dela, que não são realidades que ela vai viver, poder interferir, mas você cria empatia, você cria solidariedade, você cria uma compreensão maior de que o mundo é maior do que aquele que está, né, logo ali no seu quintal. Você cria uma noção de responsabilidade, de compromisso com aquele tema. Eu acho que a ideia de que a educação ela está construindo também um país nesse sentido. Então, eu acho que tudo isso são formas de pautar. Eu acho que aí não dá só para o cotidiano pautar a nossa atividade. Eu acho que é um trabalho, é um exercício constante de reflexão, quer dizer, quais temas são importantes para a gente. E aí você vê, tem uma diferença muito grande, né? Tem veículos que valorizam o debate mais macro das políticas nacionais, tem veículos que valorizam contar histórias mesmo, histórias sejam inspiradoras. Eu acho que tem lugar para tudo isso. Mas eu acho que um olhar crítico por parte do jornalista, do veículo, uma postura nesse sentido, ela é fundamental porque esse é o nosso papel. Eu concordo plenamente com vocês. Só que eu faço uma referência pelo produto.
Quer dizer, quando alguém se dispõe a ler um texto na internet ou no jornal, tem todo um processo de se dispor a. Eu trabalho num veículo onde eu estou disputando com a criança que chora, a panela que apita, o telefone, o celular e o tablet. Então, o meu olhar, eu acho que a gente tem que aprofundar a discussão, sim. Mas eu tenho que aprofundar essa discussão de uma forma tão ilustrativa para poder segurar. Quem de vocês aqui consegue assistir um telejornal inteiro? Nem eu consigo assistir. Por quê? Porque você está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, a nossa dificuldade, quando eu digo que eu não posso pegar apenas uma ilustração e correr o risco de estar cagando uma regra, porque eu tenho que dar contexto a ela. Porque eu tenho que fazer com que aquela pessoa que está andando na frente da TV pare e perca 3 minutos da vida dela, que são importantíssimos. Se eu mostro a ela alguma coisa que corra o risco de não despertar o interesse, no final ela vai dizer, putz, perdi 3 minutos da minha vida aqui. Então, por isso que a gente procura, a gente que eu digo, a nossa rotina faz com que trabalhemos no pontual, atendendo as demandas individuais das pessoas, e temos a possibilidade de construir trabalhos que aí sim, aí eu vou juntar o exemplo do Piauí, eu vou juntar o exemplo do Rio Grande do Sul e vou construir uma história onde eu vou provocar um pensamento crítico em quem está vendo. Mas quando eu pego uma história isolada, eu corro o risco do cara terminar e dizer, e daí? É isso que eu não posso correr esse risco. Então, não desqualifico você mostrar iniciativas. Ontem mesmo eu encontrei, pesquisando na Globoplay, uma matéria, acho que foi do Bom Dia Brasil, talvez seja essa que eu coloquei ali, mas vocês podem encontrar no Globoplay, onde se falava como a prefeitura conseguiu reduzir o déficit, dedicar dinheiro para a educação numa cidade do tamanho do ovo. E aí o cara explica, cortei isso. Foi simples, deu uma resposta à demanda daquela comunidade. Não era apenas discutir, entendeu? Porque é muito difícil para a gente. A gente procura trabalhar, principalmente quando você desenvolve campanhas específicas durante o ano na área de educação, é exatamente para motivar isso. Depois eu vou mostrar... você consegue abrir para mim? Só para mostrar o vídeo, não vou rodar o PowerPoint todo, não. É só para mostrar o vídeo, que foi um vídeo institucional, que foi usado no início do ano. Ele está aqui, a apresentação 6. É a página 6 aqui. Vai. Depois eu mostro. É esse aqui. Isso aqui foi usado para mostrar que, com a intenção de mostrar que a responsabilidade sobre a educação não é só do professor, não é só do aluno, não é só do pai. Todo mundo tem que participar. Está sem o áudio. Estava, né? A gente testou e estava. Bom, basicamente, o que... ok, não tem, isso deve encontrar na internet. As pessoas estão todas dizendo presente. Presente por quê? Porque isso envolve o motorista do ônibus escolar, a merendeira da escola. Quer dizer, todas essas pessoas têm que estar envolvidas, de alguma forma, no processo educacional. Então, o que a gente procura é tratar os grandes temas de educação de forma a gerar um pensamento crítico, que as pessoas possam usar isso para buscar os seus direitos, mas acabamos sempre, como prioridade, que é a demanda diária, atender ao problema que está acontecendo. Eu não posso viver numa cidade como em São Paulo, na capital, e as pessoas, os alunos não terem uniforme escolar no meio do ano. É muito... Até porque as pessoas dizem assim, mas qual a importância do uniforme escolar? Essa família que reclama do uniforme escolar não chegou até eles, essa família não tem dinheiro para trocar roupa todo dia. Se falta merenda, é porque ela só tem aquela refeição. Então, a gente tem essa preocupação. Eu tenho que atender essa demanda, mas no momento que eu quero ampliar o assunto, eu tento dar um panorama do que acontece no país. Vou falar um pouquinho, tem uma pergunta aqui que trata basicamente
da origem, da fonte das notícias, né? A pergunta é a seguinte para todos também. Institutos e fundações empresariais também têm pautado as editorias de educação. Como vocês avaliam isso? Eu posso falar tranquilamente porque eu pertenço a uma delas e, de fato, a gente trabalha para colocar a pauta da educação o tempo todo. A gente tem uma proximidade com os jornalistas, mas ontem a gente ouviu também muita crítica dizendo que, bom, e aí só se ouvem as versões oficiais do governo e das fundações e institutos que trabalham na área da educação. Como que vocês enxergam isso e como seria possível ampliar essa base de fontes? Bom, as fundações, enfim, elas são importantes no dia a dia da cobertura da educação. Elas têm recursos para promover pesquisas, tem gente capacitada, tem técnicos explorando dados o dia inteiro, e é natural que elas ofereçam isso para a grande imprensa, para a gente poder publicar esses dados. Mas cabe a nós fazer uma leitura crítica disso, não é porque eles estão oferecendo um produto que a gente vai simplesmente copiar e colar e ir com aquela tese deles. Eles vão apresentar pesquisa, a gente vai analisar essa pesquisa, vai ver se rende uma matéria. Se render uma matéria, a gente tem que ouvir fontes externas também. A gente não vai simplesmente colocar no jornal, no nosso caso, a opinião ou a tese vendida por essa fundação. Eles podem ter um recorte dentro de uma tabela e a gente encontrar o nosso lead, o nosso título, no pé desse material, dessa pesquisa. Então, são parceiros, sim, ajudam, mas não quer dizer que eles pautam a gente 100%. A nossa obrigação é fazer uma leitura crítica de tudo que chega para a gente, inclusive das fundações. Eu acho, gente, aí tem algumas dimensões. Acho que uma é, assim, princípios básicos do jornalismo, fonte a fonte. Eu acho que tem que ser tratada como fonte. Tem que ter os seus critérios, enfim, da objetividade, como é que você vai tratar a informação que vem daí. A gente, no Nexo, recebe faz várias reuniões com fundações, com ONGs, e que vem, sobretudo por conta dos formatos com os quais a gente trabalha, então material interativo, gráfico, especial, quer dizer, são outras formas de divulgar o conteúdo. A gente fez recentemente agora uma parceria com a revista Novos Estudos do SEBRAP. O SEBRAP é um centro de pesquisa, produziu um dossiê especial sobre a crise. E aí é uma outra forma de fazer divulgação científica. A gente fez vídeos curtos com cada pesquisador, professor do SEBRAP, deu o link para o paper. Então as pessoas têm interesse nesses novos formatos. Então a gente é procurado muito por essas instituições para pensar junto. A gente tem um super interesse, mas fala para eles, legal, ótimo saber suas informações, deixa que editorialmente a gente faz tudo sozinho. Por quê? Porque a gente tem atribuições diferentes aí, né? As ONGs, as fundações, elas têm um papel de advocacy, elas têm um papel militante que é fundamental, mas que pautam o trabalho de uma determinada forma. A gente não. O nosso papel é informar o leitor, inclusive no Nexo, né, a gente procura o equilíbrio, para a gente a chave. Então, nesse sentido, eu acho que a gente busca trazer perspectivas diferentes, não só sobre visões diferentes sobre o mesmo tema, mas que sejam falas diferentes. No caso da educação, a gente fala em comunidade escolar. É preciso pensar isso também, quem é essa comunidade escolar, no momento que a gente está refletindo sobre quem são as fontes. Então, a perspectiva de um professor vai ser diferente de uma perspectiva de um funcionário do Ministério da Educação, que vai ser diferente da perspectiva de um gestor, que provavelmente vai ser diferente da perspectiva de um pai ou do próprio aluno. Obviamente, não são todas as pautas que permitem que você contemple todas as perspectivas, mas você entender que existe uma experiência com o universo da educação que é diferente, dependendo do seu lugar, quer dizer, como você se relaciona com o sistema, é fundamental. E entender, quer dizer, como é que você vai retratar esse universo a partir dessas diferentes perspectivas. Eu acho que a gente vive hoje um momento que traz outro elemento que é um complicador, que exige do jornalista uma reflexão bastante cuidadosa, que é o nosso momento político. Pautas fundamentais da educação foram sequestradas pelo momento político que a gente vive hoje. Então, a gente começou a cobrir a discussão sobre a base lá atrás. E eu lembro de ter feito um podcast, que era um podcast que entrevistava o Denis Miesner, da Fundação Lehman, e a Vera Mazagão, da Ação Educativa, que são organizações com perfis muito diferentes, que ambas com um envolvimento grande no processo de discussão da base nacional comum.
A conversa foi ótima, o podcast é excelente, é um podcast que, propositivo, pensa as dificuldades da base, pensa as possibilidades que estão envolvidas com a base, pensa, né, no futuro da sua implementação. A gente foi fazer uma matéria no momento da aprovação da base e o contexto era outro. Por quê? Porque a discussão da base também se tornou uma discussão que passava pelo apoio ou não ao governo atual. Como é que você, mesmo aconteceu com a discussão sobre a reforma do ensino médio, você tira o foco do conteúdo mesmo, né, o que trata da reforma do ensino médio, e isso está transformado em larga medida numa discussão sobre a política brasileira. E isso exige um talento gigante do jornalista, que é como é que você consegue trazer de volta a pauta para o lugar que ela merece, sem desprezar o contexto político. O contexto político é sempre fundamental, a gente não pode também ser ingênuo, achar que ele não impacta, quer dizer, não tem nenhuma interferência nesse debate. Mas como é que você consegue valorizar de novo essas pautas por aquilo que elas são efetivamente? E acho que esses são dois exemplos do momento atual, onde a discussão correu o risco de ficar comprometida, uma discussão que é essencial para ser feita, né? Isso vai ter um impacto gigante, tanto a base quanto as reformas do ensino médio, e é uma discussão que ficou um pouco aprisionada entre especialistas, professores, gestores, quem que apoia ou não o governo, assim, em que medida isso se alinha ou não a um projeto deste ou daquele governo. Acho que é nossa tarefa conseguir dar o passo para trás e ajudar o leitor a ter uma perspectiva mais ampla do que essa que está atrelada exclusivamente a um momento específico atual. Com relação a fontes, a institutos, fundações e tudo mais, eu costumo dizer para os produtores que trabalham comigo que a primeira pessoa que eles têm que convencer sou eu. Se eles não me convencerem, isso não vai sair da mão. Por quê? Porque às vezes chega animadíssimo com uma pesquisa na mão. A pesquisa diz isso. E a minha pergunta sempre ao final de qualquer pesquisa é: e daí? O que a gente vai fazer com isso? Porque você pegar uma pesquisa, transformar em arte, gravar 2 entrevistas, show, chato pra caramba. Então, a partir do momento em que eu tenho, e aí sendo, entre aspas, pautado por institutos e fundações, eles me dão um material para que eu vá trabalhar em cima. Então, a partir do momento que é muito comum recebermos trabalhos que apontam problemas, show, eu tenho que buscar solução. Então, o meu desafio é encontrar, e aí a nossa Globo Educação trabalha muito nesse processo, de me indicar quem são as pessoas que não só vão me dar o contraditório, mas que vão apontar soluções analisando aquele trabalho. Porque, às vezes, é uma coletânea de dados, é um levantamento de dados, perfeito, preciso, não teria como fazer melhor, mas, às vezes, ele não aponta um caminho. Então, a partir do momento em que ele não aponta um caminho, eu tenho um telespectador em casa que vai voltar no meu e daí. Ele vai assistir e vai dizer, e daí? Eu faço o que com isso? Então, eu acho que nessa relação, e aí isso é regra, não só com institutos, fundações, mas com qualquer pauta, tem que convencer os editores da base que aquilo vale de alguma coisa. E, a partir daí, buscar outras pessoas para falar sobre o assunto. Quer dizer, eu tenho que ter... eu preciso de opiniões diferentes, eu preciso de olhares diferentes sobre o assunto. É muito comum a gente ir em busca de especialistas quando você está tratando de algum problema ligado ao governo. Isso é clássico. Por quê? Porque eu não tenho essa experiência para entender se aquilo que ele está me falando faz sentido ou não. Então, eu vou atrás. Eu vou atrás, como a gente diz, eu vou atrás do ólogo, que é meu amigo. Às vezes ele não vai dar entrevista, ele só vai esclarecer para mim se aquilo ali está certo ou não. Para que o meu trabalho seja o mais limpo possível, seja o mais claro possível. Então, é fundamental essa relação. A gente tem uma relação muito próxima, mas sempre lembrando que aquilo puro e simples não vai sustentar um trabalho, não vai ser só aquilo. Eu vou pegar, vou desenvolver, e aí sim a gente consegue transformar numa reportagem. Só vou fazer um complemento aqui, um cuidado especial para nós jornalistas, né? Quando chega uma pesquisa, às vezes o título é maravilhoso, só que você tem que tomar muito cuidado com qual instituto fez essa pesquisa, qual a metodologia. Às vezes fala, pesquisa nacional revela isso e aquilo.
Aí você vai ver a metodologia, quem que eles ouviram, pesquisa por telefone, qual que é a amostragem, a margem de erro, enfim. E especialistas é outro problema também em redação, que especialista você vai procurar, você tem condição, se você for fazer um jornalismo meia boca, de procurar um especialista que vai falar aquilo que você quer ouvir, para comprovar a sua tese. Até porque tem alguns que falam por encomenda. Por encomenda. Não, estou fazendo uma reportagem, estou com uma pesquisa aqui que diz isso e aquilo. O senhor concorda? Concordo. Pode colocar aí que eu concordo. Discordo, exatamente. Então, procurar especialista não é tão simples assim de ter uma agendinha e tem que pegar o contraditório e caçar aquele que vai falar justamente aquilo que é o contrário do que a pesquisa está colocando. Então, aí, gente, eu acho que tem, quer dizer, a gente está falando de dois, né, da Globo e da Folha, o Nexo, a gente tem uma redação de 30 pessoas com todo mundo, assim, não só de jornalistas, com tudo, pesquisador, administrativo, todo mundo, é uma redação pequenininha. Então, a gente está falando de uma outra escala de produção. A gente tem hoje uma relação, enfim, eu já tive do outro lado do balcão, né, durante muito tempo fazendo pesquisa na minha atividade acadêmica, eu era essa especialista em juventude ou segurança pública, as pessoas ligavam. E eu acho que tem uma coisa, quer dizer, para os jornalistas que é, às vezes, quer dizer, você liga para aquele cara completar a sua pauta. Então, você já sabe o que você espera que aquela pessoa responda. Aí nunca funciona, né, gente? Quer dizer, tem gente que acha que funciona, mas eu, particularmente, acho que não funciona. A gente tem uma regra de ouro lá no Nexo que é pergunta sem tese. Né? Justamente porque o equilíbrio para a gente é tão importante, né? A gente, assim... Vamos fazer uma entrevista onde não tem tese nas perguntas, porque é muito fácil você fazer uma entrevista onde você já entregou qual é a sua pauta. Você tem uma tese ali, você já sabe o que você acha, você já sabe o que você quer escutar da pessoa que você vai entrevistar. Então, pergunta sem tese, deixa o especialista te surpreender. Quer dizer, assume que o seu leitor é um interlocutor legítimo, que você vai precisar convencê-lo daquilo com dados, com informação e não com a sua tese. E assume que o especialista está ali para cumprir o papel dele, que é efetivamente fazer uma análise crítica de um determinado tema. Eu acho que aí também a escolha da pessoa que vai fazer essa contribuição é fundamental. Hoje, com a internet, o que acontece? É um fenômeno que vocês podem observar. Alguém foi lá um dia, deu um Google, achou um cara que fez uma pesquisa, achou um mestrado, ligou para esse cara, fez uma matéria com ele. O próximo jornalista que vai fazer isso também vai dar isso, e daí vai ver o cara citado numa matéria. E vai ligar para esse mesmo cara. Em 4, 5 matérias, o cara virou o maior especialista sobre o assunto, graças ao jornalismo. Não que ele tenha feito, ele virou uma grande referência, sem que não necessariamente que ele tenha feito grandes pesquisas, enfim, mas porque a internet hoje em dia leva a isso. Quer dizer, a gente sabe que tem uma pressão para a produção, a gente sabe da velocidade, nem sempre você tem tempo para fazer a apuração que você gostaria, você precisa ter ali uma aspas, tal. Mas você vê isso acontecendo, às vezes de assuntos que eu entendo mais, mas nunca ouvi falar desse cara, dessa pessoa, de onde ela apareceu? Apareceu de uma matéria que levou a outra, que levou a outra, levou a outra, pronto, virou uma celebridade das aspas. Então, eu acho que tem um cuidado aí, que é conhecer as pesquisas, os pesquisadores, e isso é uma coisa que você cultiva. Cultiva nas relações, cultiva nas suas leituras, cultiva, quer dizer, é um conhecimento que você constrói. Eu não sei se a gente vai ter tempo aqui de falar da especialização dos jornalistas, que eu acho que é um super dilema nos tempos atuais, né? Porque ao mesmo tempo que se demanda que as pessoas entendam de temas específicos, se demanda também que elas sejam super plurais, consigam tratar de muitas coisas, ter um perfil bastante variado. Então, como que você cria esse equilíbrio? Como que você cultiva isso que eu estou falando, né? Entender de uma área, saber quem são as pessoas, ter a área mapeada e, ao mesmo tempo, ser esse jornalista versátil, né? A educação básica é muito diferente da educação superior, são campos totalmente distintos, né? Então, os veículos são capazes de ter um jornalista que dê conta de cada um, mas enfim, esse já é outro tema. Mas só para falar que a gente também, que os jornais também são responsáveis quando eles consolidam esse lugar de especialista aí para determinadas pessoas. Queria fazer uma provocação um pouco em cima do que o Nélio comentou, na forma como vocês conduzem a pauta, né? Você falou, bom, chega uma pesquisa, o repórter ou o produtor tem que te convencer, aí se não é um tema que você não conhece, você vai atrás de um especialista, ele vai falar tá certo ou tá errado. Você acha que isso
deixa espaço para o contraditório na reportagem, do tipo, vem uma pesquisa, vou dar um exemplo meio clássico, né? Vem ali uma pesquisa sobre avaliação externa, os resultados da avaliação externa, o Brasil está melhorando, está piorando. Sobra espaço para alguém que critique o fato de existir as avaliações externas? Eu acho que sobra e tem que sobrar. Porque, na verdade, entender a avaliação externa como verdade absoluta, como qualquer outro tipo de avaliação, vira um grande problema. Entendeu? Eu recebo, quem trabalha diariamente, você recebe centenas de informações sobre vários assuntos, e se eu considerar sempre como verdade absoluta, eu estou ferrado. Talvez, o meu foco é esse. Eu estou falando das avaliações externas. Muita gente vai, sei lá, se está bem, se está mal, eu tenho que fechar o meu ponto de discussão em cima daquele resultado. Mas, dependendo, e aí depende muito do produto, dependendo do produto que eu estou, para quem eu estou oferecendo aquilo, eu acho que deve ter. Eu acho que tem que ter alguém que faça uma análise. A gente, quando surgiu aquela história do governo proibiu ranquear escolas, não foi recentemente? Não pode mais ficar ranqueando escolas e tal, não sei o quê. Fizemos algumas matérias, não fizemos aqui em São Paulo, foram outros telejornais que fizeram, e a visão crítica era exatamente essa, porque as escolas se valiam muito desse ranking para conseguir aluno. Fazer a seleção de aluno. Olha, os meus alunos aqui estão no nosso ranking, somos os melhores no Enem, somos os melhores nisso ou aquilo. Alguém tem que discutir e questionar esse mecanismo, que é um mecanismo que acontece no mundo inteiro, vários lugares têm esse mecanismo, mas alguém tem que discutir o aspecto do uso simples de um ranking para qualificar uma escola. Então, a tendência era exatamente essa. Eu faço o ranking, essas escolas são sensacionais, a melhor escola pública é essa, a melhor escola privada é essa, e ponto final. Será que é assim? Então, eu acho que este olhar crítico sobre avaliações, sobre ranking, sobre processos educacionais, processos de aprendizagem, tem que existir sempre. Eventualmente pode falhar. Não vou dizer que sempre vai acontecer, mas o ideal, no mundo ideal, é que sempre exista alguém para fazer uma avaliação com o distanciamento necessário. Algumas perguntas específicas aqui para vocês. Para o Eduardo, essas 10 manchetes que você trouxe, mais lidas de educação, elas se situam no ranking geral dos temas da Folha, das manchetes da Folha em 2017, elas se situam de que forma? Você tem esse dado? Não tenho, mas tem sido bem difícil competir com Lava Jato, viu? Então, mesmo a gente tendo um caderno separado para tratar de outros temas, a gente tem sofrido nas chamadas da homepage da Folha, nas chamadas do UOL, que chamam as matérias da Folha, e na primeira página da Folha também. Então, o espaço para você emplacar uma manchete é muito difícil da área de cotidiano, nos últimos 2, 3 anos. Então, com certeza, essas de educação não estão no top 10, com certeza, da Folha geral. É difícil competir. Para Paula, a lógica do furo e critérios de noticiabilidade tem deixado o jornalismo de educação refém de pautas, na sua maioria, pautas de denúncia, de economia, as pautas oficiais, gestão do MEC, a despeito do interesse público do tema. Como que o jornalismo de contexto, no caso, como você explicou o que se faz no Nexo, pode ampliar esse leque de pautas, tanto propondo essas grandes discussões, debates e reflexões, e ao mesmo tempo chamando atenção para o dia a dia, para o chão da escola, além do factual. O Nexo se preocupa com isso ou prefere ficar
nessas pautas mais reflexivas. Obrigada. Bom, a gente não trabalha com furo pura e simplesmente, é uma coisa que a gente não tem, enfim, faz parte das ambições do nosso modelo editorial, não é viável para o tipo de jornalismo que a gente faz, né? A gente não tem repórter que vai a campo, a gente não tem uma relação com fontes, a gente nunca vai receber um furo do Ministério da Educação, vazamento, não é o tipo de jornalismo que a gente faz, a gente não se preocupa em ter isso, inclusive porque parte do nosso modelo editorial e de negócios é uma aposta num conteúdo que tem uma vida mais longa do que uma notícia que no dia seguinte ela já vale menos, porque ela era muito quente, né, muito associada àquele momento específico. No entanto, a gente procura o tempo todo trazer as conexões para o leitor, quer dizer, como que um contexto mais amplo, como que as questões estruturais se conectam ao cotidiano. Então, acho que tem algumas maneiras de fazer isso. Eu acho que, assim, matérias são mais explicativas, aí é fácil quando você está tratando de temas, por exemplo, com a base. A base é um tema que precisa ser explicado, então, o que ela é, qual é o papel que ela cumpre, em que medida ela é inspirada em outros modelos, de onde vem essa inspiração. São todas informações que a gente precisa dar para os leitores quando a gente está tratando desse assunto, e a gente precisa dar o debate atual, quer dizer, por que tem gente que é a favor, por que tem gente que é contra, quais vão ser as dificuldades de implementação, ela resolve por completo essa ideia de uniformizar um currículo, como os professores percebem isso, qual vai ser o impacto na vida dos alunos. Quer dizer, quando você tem um tema desse, um temão desse, dá para você ter clareza sobre todas essas camadas. Daí acontece uma coisa, quer dizer, daí você tem um evento específico que tem uma conotação mais quente, né? Então, você pode falar, uma escola fechou, então a gente teve ali todo momento o movimento de ocupação das escolas pelos secundaristas. Não dá para falar assim, isso é do quente, a gente não vai tratar. Esse foi um movimento essencial, né? Ele falava de temas também gigantes para a educação. Ele falava da reforma do ensino, ele falava do protagonismo dos alunos, ele falava da relação, né, em várias escolas os professores aderiram a essa mobilização, em outras não, então também falava da relação da comunidade escolar com a escola, você tinha lugares onde você tinha uma mobilização inclusive dos pais. Então, assim, como você pega um evento específico e fala por que, e qual é a nossa estratégia aí? É um pouco falar por que a ocupação das escolas por parte de alunos secundaristas fala do momento atual do ensino médio brasileiro. Então, aí é um exercício de você, quer dizer, no primeiro caso, eu estava falando para vocês, de um exercício de você ir do grande para o particular, então você pegar um temão, que é a base, e esmiuçar em camadas, aí é você partir de um evento específico e conseguir fazer dele um pretexto para você falar do todo. Eu acho que é uma outra forma de pensar, quer dizer, é inverter um pouco a pauta, é mostrar, e aí tem um talento, né, do momento da pauta, e no Nexo a gente também tem isso, quer dizer, a pauta ela é metade da coisa, né, assim, se você acertar na pauta, se a gente errou na pauta, o nosso dia vai muito mal, porque a gente não tem tempo de fazer outra coisa, assim, aquela matéria já não, a gente tem um fluxo de publicação que é super enxuto e muito... é aquilo que a gente não tem uma equipe muito pequena. Então, a gente tem que ser muito certeiro na pauta. Então, aí tem um trabalho do jornalista, quer dizer, de quem está pensando nessa pauta, que é justamente como criar essas conexões, como que o pequeno fala do estrutural. E a gente tem muitas situações dessas. Infelizmente, a gente vive no Brasil, quer dizer, situações onde você consegue criar essas conexões. Eu acho que, se por um lado, eu acho que concordo integralmente, não é nosso papel dar receitas. Então, tipo, olha, a solução do Ceará tem programas maravilhosos, né, no ensino médio, relativos ao ensino técnico, enfim, ao projeto de vida. É nosso papel falar disso, não é nosso papel dar receita, sem dúvida alguma, mas é nosso papel criar as conexões. Porque essas conexões, elas não são feitas, às vezes, naturalmente. Então, esse exercício de você mostrar como eventos do cotidiano estão ligados a questões maiores, estruturais, eles não são acidentais, eles não estão aí por acaso, né? Esse eu acho que é o nosso papel, seja na curadoria desses eventos, seja na construção dessas narrativas. Tá, a gente está caminhando aí para os minutos finais. Vou fazer uma última pergunta, mas eu acho que vocês já podem, ao responder, fazer as suas considerações finais. Que assim, acho que ficou evidente que o tema da educação é importante para todos vocês,
mas eu gostaria que vocês fizessem um exercício de autocrítica em cada um dos seus veículos. E assim, pelo menos ontem se falou muito sobre isso, né, de que o tema ainda precisaria estar mais na pauta. Então, eu gostaria de ouvir de vocês em relação a cada um dos veículos, assim, ok, a gente fala sobre educação, mas acho que a gente poderia melhorar aqui, ali, ou não, ou vamos continuar assim, enfim, qual é a autocrítica que vocês fazem, e aí já os comentários finais de cada um. Bom, na Folha precisamos melhorar, com certeza. A gente passou recentemente por um período, a economia levou a isso, né? O enxugamento da redação. Ainda bem que agora a gente está respirando um pouco mais. Mas, por exemplo, a gente tinha repórteres de educação, tinha um em São Paulo, tinha um especialista em educação no Rio e tinha um repórter de educação em Brasília. Hoje a gente tem um repórter setorista de educação em São Paulo. Então, se acontece alguma coisa no MEC em Brasília, ou a gente avisa Brasília, por favor, desloque um repórter para acompanhar, ou a gente daqui mesmo faz. Então, a questão estrutural precisa melhorar. Tomara que a gente consiga voltar ao patamar que a gente tinha antes. A gente perdeu quadros também nos estados, o número de correspondentes era maior. Então, por exemplo, você conseguir explorar melhor a pauta da educação regional com mais qualidade. Você tinha mais gente nos estados, enfim, e deu uma encolhida nisso. Então, a questão estrutural prejudicou um pouco a cobertura da educação. Mas isso não é desculpa. A gente tem se esforçado sempre para manter o nível das reportagens. A gente tem, dentro do cotidiano hoje, a gente tem uma pessoa que é responsável pela cobertura, mas a gente também tem outros repórteres que já cobriram educação e outros que demonstram muito interesse. É uma área que chama muito, os repórteres se interessam pela educação e pedem para fazer reportagem sobre isso. Então, a nossa responsabilidade e o desafio que eu gosto bastante de fazer lá é abrir essas portas e deixar os novos repórteres, enfim, sugerirem pautas, enfim, e irem a fundo naquilo que querem fazer. E a educação é um tema que, ainda bem, a gente tem muita leitura, a gente tem espaço disponível para publicação, então quanto mais pauta tiver, a gente vai ter espaço. Então, essa é a crítica que eu faço. E obrigado pelo convite. Eu acho que a gente está devendo nos formatos. A gente tem trabalhado alguns temas fundamentais para o Brasil com formatos especiais e a gente ainda não fez isso com a educação. Então, a gente tem um grande hit lá no Nexo, que é a calculadora do seu salário. A gente botou isso no ar logo que o site foi lançado, 2 meses depois derrubou o site, de tanto acesso que teve, a gente foi pego meio de surpresa, e isso é um hit. Então, o que é isso? Você bota ali o seu salário, a gente usou uma base de dados da PNAD, enfim, uma base de dados nacional, você põe ali seu salário e você vê o seu salário diante da realidade brasileira, e você vê onde você está na pirâmide social brasileira. A conclusão que você tem é que somos todos muito ricos em função da desigualdade que a gente vive no Brasil. Ali tem o salário de um policial militar, um salário de deputado e um salário de professor. E pensando aqui, provocada pela pergunta, por que a gente não foi lá e botou isso lá para cima? Para usar esse recurso para falar também da remuneração dos professores. E tem outro conteúdo interativo que a gente fez, que é o discurso dos deputados. A gente mapeou o discurso de um ano inteiro dos deputados. Você pode colocar qualquer palavra lá, você pode colocar igreja, Venezuela, e você vai ter ali gráficos falando que partido falou mais disso, quais foram as bancadas, separado por território, isso está disponível. Por que a gente não foi lá e usou isso para olhar como que o Congresso está falando, o quanto que o Congresso fala de educação? Então, acho que tem uma tarefa, uma lição de casa nossa, e pensando sobre isso, tive várias ideias aqui, como é que a gente pode usar mais esses formatos que a gente tem no Nexo, de interatividade, de vídeo, para falar de educação. Porque isso tem sido muito bem sucedido, isso é um jeito de aproximar os leitores dos temas de uma outra perspectiva, a partir de uma experiência. Então, eu olho para a minha realidade, penso a partir daquele tema, eu olho para o deputado que eu votei e vejo como ele está vinculado àquele tema. Então, acho que essa é a nossa tarefa, assim, em função do nosso modelo, um jornal 100% digital, que tem a possibilidade de explorar essas plataformas, é aí que a gente está devendo, trazer, a gente usa esses formatos para falar de política, para falar de economia,
para falar de violência, está faltando usar mais para falar de educação. Então, eu diria que isso é onde a gente pode, assim, fico aqui com essa dívida pública. Eu acho que sempre vai ficar devendo, sempre, em diversos assuntos. Educação, saúde, a gente sempre vai ficar devendo. E é nessa hora que a gente conta muito com o apoio institucional do Globo Educação. Por quê? Porque eles nos provocam. Em alguns momentos, eles nos provocam. Então, às vezes, você está lá 100% na zona de conforto, não está nem pensando em volta às aulas. Estou nem ligado nisso. E vem essa provocação. Então, eu acho que isso tem nos ajudado internamente, você ter uma plataforma que provoca no jornalista a necessidade de tratar do assunto. E a Mariana pode me dizer quanto tempo rodou isso aqui, Mariana, de essas matérias, quanto tempo foi a campanha de volta às aulas? Um mês, mais ou menos. Quer dizer, então, em um mês, tratando de um único tema, foram mais de 30 matérias exibidas. Então, quer dizer, isso incluindo rede, afiliadas, Praças Globo. Então, eu acho que falta a gente, jornalista, acordar de manhã e pensar o que eu vou falar sobre educação esta semana. Considerando todos os empecilhos que a gente tem, Lava Jato, delação, e quem vai ser preso hoje, o que vai acontecer amanhã, quem foi delatado, a gente poder contar com essa plataforma que a gente criou internamente, quer dizer, que eles estão nos ajudando a pensar. Então, isso me deixa não satisfeito, mas me deixa confortável. Quer dizer, agora vem volta às aulas, vamos trabalhar com valorização do professor, vamos incentivar a leitura. Quer dizer, eu acho que a gente vai ficar sempre devendo, mas eu fico confortável de ter esse suporte institucional para me provocar, porque no dia a dia, sendo muito honesto, a gente está pensando em 2.000 coisas, e aí a educação acaba ficando sempre meio de lado. Então, estamos devendo, mas